tema de hoje é salão de festa e o evangelho. O que uma coisa tem a ver com a outra? Salão de festa e evangelho. Aliás, ontem nós fizemos uma festa muito legal. A gente celebrou muito, eu fiquei muito feliz de ter a companhia de vocês, foi muito terapêutico. A gente celebrou e foi uma festa muito legal, né? Tinha muita comida, saímos empazinados de lá, tivemos dança, né? Tivemos dança. Tem gente que acha que crente não dança. Inventaram uma ideia de que não se pode dançar, né? Então eu acredito que nos vídeos algum vídeo que foi postado lá na rede social, pode ser que alguém tenha se escandalizado, porque não, como assim? O crente dançando, pelo amor de Deus, né? Aliás, parabéns ao pessoal que dançou ontem, né? E destaco aí a Fabiola e o Leonardo, que deram um show, né? Quem viu o vídeo, deram um show, deram aulas, arrebentaram. Aí eu lembro que existe um termo, dançar conforme a música. Existe um termo chamado dançar conforme a música. O que seria dançar conforme a música? É uma expressão popular que significa fazer as coisas conforme o contexto pede. Vamos supor, você é filho, eu já fui filho. O que é dançar conforme a música? Eu fazia as coisas conforme era a ordem de casa. O que minha mãe determinava, o que meu pai determinava, então eu vivia num contexto familiar e dançando conforme a música. Então são adaptações às situações do cotidiano. É um termo popular, um chamado dançar conforme a música. Ou dançar conforme a música é agir conforme a conveniência do momento. Não se dança, por exemplo, em velório, mas dança em festas comemorativas. Então, dançar conforme a música tem a ver com a conveniência do momento. Por exemplo, o mundo, o que é sistema, quando eu falo mundo, eu estou falando de sistema. Sistema político, econômico e social coloca músicas, entre aspas, músicas para você dançar, no sentido figurado. Funciona dessa forma, então se vire e dance conforme a música, se adapte. Significa isso, se adapte. Viva conforme está sendo proposto. Leis, por exemplo, as leis são dadas para gerar uma ordem. Se a gente não dançar conforme a lei, a gente vai ser punido pela lei, por mais que ela seja uma lei moral ou uma lei imoral. Então há uma variedade de músicas, há uma variedade de ideias. Então vamos começar a aplicar aqui. Variedade de ideias e é explicada pela diferentes ou diversidades de crenças, diversidades de interesses, diversidade de gostos, diversidades de visão de mundo e diversidade de experiências pessoais. Ou seja, grupos ou indivíduos dançando conforme a música, conforme a sua vida particular, ou conforme querem dançar conforme uma crença. Não existe mundo sem crença, tá? Essa verdade que eu vou falar para vocês aqui vai ajudar a vocês a dialogarem, inclusive, com pessoas ateias. Até o ateu, ele crê que não existe Deus. Então é crença, isso é fé. Não existe nada isento de fé. Cientificamente, se há uma teoria, por exemplo, se há uma teoria e eu não pude comprovar ela no laboratório, é fé. Eu estou com fé na ciência. Então, mas há coisas explicáveis, há coisas experimentais também. Então, logo, a convivência social é recheada da influência de ideias. Sejam ideias dissimuladas, sejam ideias inventadas, sejam ideias copiadas, sejam ideias transmitidas, demonstradas ou ideias vendidas, entre aspas, que é a publicidade. O marketing tenta publicar coisas para você comprar essa ideia, esse serviço, esse produto. Então, e você ou dança conforme a música ou não. Eu vi, inclusive, essa semana um documentário do Michael Jordan, o tênis Jordan, né?
da Nike, sensacional. E ele só aceitou a ideia, ele gostava da Adidas, mas ele só aceitou a ideia, dançar conforme a música, porque levaria também o nome dele. Então, uma marca elevando um nome de alguém que ainda não era um superastro, né? Então, isso é dançar conforme a música. Então, ele aceitou a proposta. Mas também há um fato importante, que a convivência social é também recheada de mentiras. E tem um livro chamado assim, o livro é esse, Todo Mundo Mente. Todo Mundo Mente. Big Data ou Big Data. Novos dados significam uma compilação de dados sobre mim, sobre você, e o que a internet nos diz sobre quem realmente somos. Aqui você está vendo na capa do livro um cavalo que tentando parecer uma zebra, né? Se camuflar como zebra. Então esse livro mostra que todo mundo mente. Como? Eu pesquisei a sinopse desse livro, eu não li o livro, e na sinopse do autor Seth Stephens, Davidovitz, economista formado por Harvard, defende que muito do que pensávamos sobre as pessoas estava completamente errado. Qual é o motivo? Todo mundo mente para amigos, parceiros, para o médico, gente, mente até para médico, mente para pesquisas e mente para si mesmo. Nós temos um doutor aqui, o doutor Wagner, né? É possível que ele já tenha pego até mentira, é assim mesmo, doutor Wagner? Né? Mente para psicólogo também, eu acredito também. Temos aqui a doutora Lu, a Alessandra não veio hoje, né? Mente para psicólogos também. As pessoas mentem, tá? Entretanto, e mentir para si mesmo é uma coisa muito louca, tá? Eu conheço uma pessoa que ela acredita tanto, ela mente, acredita tanto na mentira dela, que ela age como se fosse verdade, ela acredita na mentira dela. Entretanto, não precisamos mais confiar no que as pessoas dizem, diz o livro. Não precisa mais confiar. Novos dados da internet finalmente revelam a verdade. Ao analisar essa mina de ouro digital, ou seja, o Big Data, é uma mina de ouro digital. As empresas estão utilizando esses dados coletados na internet para descobrir o que as pessoas realmente pensam, querem e fazem. Ou seja, empresas sabem muito mais de você, de mim, do que você e eu sabemos de nós mesmos. Já sacaram essa? Já chegaram a ler alguma coisa disso aí? O meio digital, o mundo virtual, empresas e pessoas sabem muito mais de você do que você mesmo. Nós mentimos para as pessoas, disse uma outra pessoa, mas não para o Google. O Google sabe a sua vida toda. O Google sabe sua personalidade, o Google sabe o seu estilo de vida, o Google sabe o que você gosta de ler, de ver. O Google nos entrega facilmente e se o Google pudesse nos emitir, falar diretamente para nós, a gente ia achar que ele está entregando uma profecia para nós de quem nós somos. Tudo é descoberto pelos variados estudos que foram feitos com os dados de vários grandes sites e a correlação que eles têm com as nossas ações e discurso. Então, as empresas sabem. Mais especificamente, como tendemos a não ser tão transparentes com os outros, ou também nós temos uma tendência a não ser transparente conosco. Então, o Big Data se refere a um imenso volume de dados no mundo virtual. Um volume que é tão vasto, na verdade, que a mente humana mal consegue compreendê-lo. Em outras palavras, o Big Data, ou Big Data, são dados para os quais é necessário poder computacional para reconhecer padrões de comportamento. Então, pelos dados que você insere ou como você age no mundo virtual, empresas, corporações conhecem o seu padrão de comportamento. Então, pesquisas, por exemplo, tem lado bom disso aí também, tá? Tem um lado bom. Por exemplo, quando se numa determinada região pesquisa muito sobre gripe,
as corporações sabem que naquela região está havendo uma crise, não vou falar pandemia, né? Como é que se fala quando não é global? Endemia. Endemia? É? Não, incidência, né? Incidência. Um surtozinho, né? Então é possível as corporações saberem, ok? Que numa região geográfica, porque estão pesquisando muito. Por exemplo, na crise do Covid, pesquisou-se muito no Google sobre demissão. Muita gente queria saber como efetuar o processo de demissão ou o que teria direito se fosse demitido. Então aumentou, isso saiu há pouco tempo aí essa informação. Mas todo mundo mente, mas o Big Data não mente sobre você. Recentemente fizeram uma pesquisa com os graduados de uma universidade americana e entre os entrevistados 2% admitiram que tiveram nota baixa, abaixo de 2,5 na escala lá de, aqui é o CR, né? Lá é o GPA. 2% disseram que tiveram nota abaixo de 2,5. Mas quando foram ver no sistema, no grande sistema de informação, registros oficiais, o número era 11%. Então gente respondeu pesquisa mentindo, que teve uma média na faculdade melhor. Então o sistema descobriu isso. Pesquisas descobriram que pessoas mentem. Mas por quê? No livro ele define que as pessoas querem ter uma boa aparência diante da sociedade, tanto para nós mesmos, quanto para os outros. Então as pessoas adaptam as respostas que dão, as pesquisas, para ter uma visão mais positiva de si mesmas, para se automotivar mentindo, para ter uma automotivação dessa forma. Então esse comportamento de dar respostas que nos fazem parecer melhores é chamado de viés de desejabilidade social. Guarda esse nome aqui. Vai ser difícil guardar esse palavrão aqui, né? Viés de desejabilidade social. Por isso que as pessoas mentem. Por isso que as pessoas querem demonstrar ser pessoas melhores diante dos outros, mas por trás eles mostram uma capa, eles mostram uma máscara, mas por trás são outras pessoas. Guarde bem, viés de desejabilidade social. Vamos lá. Mas o Big Data não mente. Ele não mente. Descobriu-se também que as pessoas digitam quando estão sozinhas, ao invés de diante de uma pessoa falar, ao invés de responder uma pesquisa, o comportamento quando estão sozinhas digitando, pesquisando, elas se sentem mais à vontade para demonstrar perversões, para pesquisar sobre os seus problemas pessoais. Então, existe menos possibilidade de mentir quando estão sozinhas e digitando. Existe menos possibilidade de mentir quando estão numa janela anônima. Então eles não distorcem resultados ao inserir termos nos mecanismos de pesquisa quando nenhuma pessoa está próxima envolvida. Ou seja, o Big Data nos fornece melhor do que nós mesmos o conhecimento de quem somos nós. Aí, essa ferramenta é poderosíssima para conhecer padrões de comportamento das pessoas, padrões de comportamento do mercado financeiro, prever tendências, ofertar produtos, ofertar serviços principalmente. Daí empresas e políticos utilizam como ferramenta de sabedoria para a tomada de decisões, para influenciar a visão de mundo das pessoas. Entendeu? Políticos ou corporações podem influenciar a sua decisão baseando-se numa pesquisa de dados de que você deixa de rastro na internet. Por exemplo, eu vi um comportamento de uma empresa de streaming nova no Brasil, lá do Sul,
que ela está usando a fé cristã para angariar assinantes. E aí pega artistas famosos de Hollywood e mostra que, por eles manifestarem a fé em Cristo, a Hollywood cancelou eles na produção de filmes, e eles estão cancelados e não estão fabricando e não estão sendo mais atores chamados para fazer filme. Aí eu fui pesquisar o fulano de tal que saiu nesse site aí que vende assinaturas, falando da fé cristã, mas é um site de extrema direita. Aí eu fui pesquisar sobre esse ator está fazendo um filme pra caramba. Depois que falaram que ele foi cancelado, ele participou de vários outros filmes. Ou seja, o que eu percebi? Usando a fé cristã para angariar assinantes, para que assine aquele serviço, gera lucro, porque sabe que você navega, que você clicou e curtiu ou comentou, e ganhando dinheiro em cima da fé, em cima de uma ideia. Mas o livro de Provérbios nos ensinará hoje algo extremamente importante. A sabedoria de Deus te chama para uma festa. Mas como assim? Ao contrário da sabedoria do Big Daddy, ao contrário dessa sabedoria virtual, que guarda os nossos dados para nos manipular em vários casos, a sabedoria de Deus te chama para você conhecê-lo, para você ter vida melhor, mas te chama para uma festa. E eu trago uma revelação, isso vai ser gravado, o Espírito Santo vai levar essa filmagem para onde Ele quiser. Deus é um baita festeiro. Deus ama uma festa. A religião criou um Deus frio, um Deus que não sorri. Pensar que Jesus contou uma piada para eles é uma loucura. A religião criou um Deus que não faz barulho, que não dança, que não comemora. A religião criou um Deus carrancudo. E muitas pessoas que vão ao culto confundem reverência a Deus com tristeza, com obrigação, com frieza, etc. Mas vejamos uma alegoria de Provérbios sobre sabedoria agora. O que é alegoria? Alegoria é uma figura de linguagem para facilitar a nossa visualização enquanto lemos. Mas é importante dizer, já deixar bem claro, que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 24, diz que Cristo é poder e sabedoria de Deus. Então, vamos lá, Provérbios e Evangelho. Cristo é poder e a sabedoria de Deus. Mas então, vamos em Provérbios, já que a gente está na temática em Provérbios. Provérbios, no capítulo 8, verso 30, diz assim: a sabedoria, tá? Alegoria, sabedoria falando. A partir de Provérbios 8, do verso 30 ao 36, mas a partir mesmo do verso 1, você verá a sabedoria personificada. É um texto de sabedoria, onde mostra em alegoria a sabedoria fazendo um comentário. A partir do verso 30 diz assim, eu estava ao seu lado como um arquiteta. A sabedoria falando, ao lado de quem? Do Criador. Ao lado do Deus Criador. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Exultando é fazendo festa, tá? A palavra exultando é fazendo festa. Como eu me alegrei com o mundo que ele criou. Como eu exultei com a humanidade. Festa, alegria, festa na criação, festa na presença do Deus triuno, alegria com o mundo sendo criado, exultando com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, meus filhos,
ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam a minha instrução. Ouçam-me, pois todos ouçam a minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da minha casa. Felizes os que me ouvem. Sabedoria. Fique esperando por mim na entrada. O show da Taylor Swift já aconteceu no Brasil? Já aconteceu já? Não, né? Mas tem uma galera já passando mal para conseguir o ingresso para a entrada. O evangelho, eu não estou sendo contra ser fã de alguém, tá? Eu estou usando aqui como uma analogia. O evangelho nos ensina que a gente deveria buscar o encontro com a sabedoria na casa de festa de Deus, que eu vou explicar mais um pouco à frente o que é a casa de festa. É como se estivesse lá na fila de espera do ingresso para comprar para algo muito importante. É assim que a gente deveria se comportar todos os dias. Olha o verso 34, coisa maravilhosa. Ficam à minha porta todos os dias esperando por mim na entrada da minha casa, esperando a porta abrir. Ou qual aquele mercado, o supermercado Guanabara, né, que tem promoção? Quem já viu o vídeo aí de abrir nas portas? Aquela loucura toda do pessoal atropelando uns aos outros. É assim que Deus está nos chamando para buscar a sabedoria dele, sabia? O desejo nosso deveria ser assim, mas com interesse. Porque diz o texto assim, quem me encontra, encontra a vida e recebe favor do Senhor. Quem me encontra, quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Ou seja, se a gente não parar na porta da casa da sabedoria e ficar aguardando ela abrir a porta para aprender mais como viver num mundo onde as pessoas mentem, como viver num mundo onde as corporações conhecem você mais do que você mesmo, como viver num mundo lotado de ideologias políticas. Pesquisa no Google quantas ideologias tem. Você vai ver direita, esquerda e centro, mas você verá os desdobramentos. Uma pulsão. Quem não me encontra prejudica a si mesmo, todos os que me odeiam amam a morte. A primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que Deus fez festa no processo de criação. Deus fez festa no processo da criação. Então, o Deus que você serve é um Deus festeiro. Logo, a religiosidade vazia, fria, ela é isenta da presença do Filho de Deus, que é a sabedoria de Deus. É contraditório afirmar que crer no Filho de Deus e não viver uma fé de alegria. Pois, como vemos aqui em Provérbios 8, antes da criação, no momento da criação e na conclusão da criação, havia festa, havia exultação, havia regozijo. A segunda coisa que a gente verá hoje é que a sabedoria de Deus construiu uma casa de festa para nos convidar à alegria. Como assim construiu uma casa de festa? Vamos para Provérbios 9, vamos continuar. Provérbios 9, de 1 a 6, diz assim: a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. O que significa isso? Preparação de um ambiente para eu e você estarmos, para uma receptividade. Verso 2: preparou um grande banquete, misturou os vinhos, arrumou a mesa. Verso 3: enviou suas servas para convidarem a todos. Todos estão convidados para a casa da sabedoria. Do ponto mais alto da cidade, as servas clamam: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo ela diz: venham, comam do meu banquete, bebam do vinho que misturei. Deixem sua
deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. O que o texto diz aqui? Sabedoria, então, regozijou-se na criação. No início, no processo e no fim da criação. A sabedoria amou a humanidade e se alegrou com a humanidade. A sabedoria agora tem uma casa para mim e para você. E nos convida para um banquete. Convida ingênuos e convida quem não tem juízo. Para que deixem a ingenuidade de fora. O que é ingenuidade? Acreditar em qualquer coisa. Acreditar na sabedoria humana apenas. E vivam de verdade, tenha vida em abundância. E andar pelo caminho do discernimento. O que é discernimento? Olhar para o que está acontecendo e discernir com os olhos espirituais, com a sabedoria de Deus. Venham à minha casa todos ingênuos, comam e bebam. Comer e beber é relacionamento com Deus. Então o relacionamento gera mudança de pensamento e faz a gente enxergar o mundo com clareza. É o verso 6. Então nós vimos que Provérbios, que nesse texto que a gente leu, todos estão convidados para a festa cristã, para a casa de festa cristã. Qual é a casa da festa cristã? Pelo Evangelho, qual seria essa casa, gente? Quem deseja participar aí e arriscar? Qual é a casa da festa cristã? Mas a maioria tem coisas mais importantes e mais nobres para fazer. Casa de festa cristã é a igreja de Deus. A igreja do Deus vivo. Efésios capítulo 3 diz que é um mistério que estava oculto das potestades espirituais e foi revelada em Cristo, que o Evangelho foi estendido a todo o mundo. Casa de festa cristã que tem a sabedoria de Deus. Sabe por que o nome prisma? Para quem ainda não sabe, o que prisma? É uma figura geométrica, uma peça. Bate a luz branca e do outro lado diversas cores. Efésios capítulo 3:10 diz que a igreja, pela igreja, o mundo conhecerá a multicolorida sabedoria de Deus. Deus atua em diversos aspectos sociais, econômicos. Deus atua em diversos aspectos dos problemas humanos, clareando, colorindo, diferenciando. Mas eu quero agora conjugar com o Evangelho, que a gente viu em Provérbios capítulo 9, que a casa está pronta. Estamos sendo convidados para a festa, para deixar a ingenuidade de lado, não sermos levados por qualquer ideia humana e discernirmos o mundo. Mas em Mateus capítulo 22, tem um texto que diz assim, eu vou colocar só uma parte dele, devido ao tamanho. Jesus contou outras parábolas e disse: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Então, imagine aí, ilustrem na sua mente agora, um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Vejam bem, as pessoas tinham sido convidadas, deram ok. Na hora da festa, do banquete, na casa de festa, os convidados se recusaram a ir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer, o segundo convite, segunda chance: já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos foram abatidos, está tudo pronto, venham para a festa. A carne já está pronta, venham para a festa. Aí o verso 5 diz assim, de Mateus 22, mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios,
Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Vejam que loucura que Deus está falando diante de seus discípulos e diante de supercrentes chamados fariseus. Fariseus eram aqueles supercrentes de peito empinado, achavam-se melhores que os outros, faziam jejum na rua, ficavam com cara semblante entristecido para mostrar que eram espirituais e oravam de uma maneira orgulhosa: Senhor, muito obrigado porque eu não sou conforme os pecadores, os outros pecadores. Convidados, a princípio sinalizaram positivamente para a festa do filho do rei, depois não deram atenção, porque tinha coisas mais atrativas, fazenda, negócios, emprego, o que poderia ser mais atrativo? Bens materiais, excesso de trabalho. Vamos lá, vamos aplicar. Quem quiser me ajudar aí. Programas, entretenimentos. Obrigado. Coisas mais atrativas. Não foram para grande festa. Aí a gente viu que o Big Daddy é uma ferramenta poderosíssima para conhecer padrões de comportamento de pessoas, de mercados, prever tendências e ofertar produtos e serviços, principalmente. Vimos que políticos e empresas utilizam informações, essa ferramenta de sabedoria para tomada de decisões e influenciar a visão de mundo das pessoas. O contexto histórico de Jesus, agora vamos ao contexto histórico, vamos lá. Pense lá em Jesus conversando com discípulos e fariseus, lá em Nazaré ou em Jerusalém, no ano 30 depois de Cristo, ano 30. Vamos lá. O contexto histórico e cultural da época de Jesus inocenta a tecnologia. A culpa da tecnologia? Não. O contexto histórico de Jesus, o contexto histórico do Evangelho, inocenta a tecnologia, pois já demonstra, por esse texto aqui, a predisposição humana a rejeitar o banquete do Filho, rejeitar o banquete para ir em busca das coisas desse mundo. Compreenderam isso? Que o problema não é a tecnologia, o problema é o coração corrupto do homem, o problema é a rejeição ao Filho de Deus. Simplesmente a tecnologia revela as tendências ou favorece acessos às perversões do nosso coração. Simplesmente isso. Mas existe uma outra verdade em Mateus 22, que os mais simples participam facilmente do convite, do banquete, pois a simplicidade deles os privam das coisas mais importantes materiais desse mundo. Mateus 22, 7 a 10 diz assim que o rei, quando recebeu a notícia de que eles não iriam e mataram ainda os seus mensageiros, o rei ficou furioso e enviou o seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. E disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Meus convidados não são dignos dessa honra. Olha o texto agora. Agora, saiam pelas esquinas, convidem todos os que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto os bons quanto os maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Imagine essa parábola na sua mente agora. Os convidados que disseram sim rejeitaram. Não foram para o banquete. Estava tudo pronto. O rei aguardando o filho ser honrado. O casamento do filho do rei. Aí chamou quem? Camponeses. Os camponeses. Quem eram os camponeses? Pessoas simples. Pessoas que dependiam do salário diário, do sustento diário. Não tem a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Eu sei que eu tenho pão amanhã. Eu sei que está garantido para esse mês.
Mas no contexto histórico-cultural daquela época era diário, um denário. Denário é a moeda para um dia de trabalho. Então, o camponês vivia na dependência de oportunidade. Jesus conta uma outra parábola que uma galera ficava na praça esperando ser convidada para trabalhar nas fazendas, esperando serem convidadas pelos senhores das terras. O que nós vimos até aqui? Há um grupo de pessoas que desprezam a festa do rei por questões pessoais e por questões egoístas. Há um outro grupo de pessoas que, por conveniência ou agenda vazia, ou por seguir formalidades religiosas, até aceitam um convite, até diz sim, até acha o evangelho legal, gostam do evangelho, gostam da pregação, gostam de ouvir coisas legais, gostam de formalidades religiosas, até aceitam o convite, mas quando é para a festa para valer, eles não participam da festa. Eles rejeitam o convite para honrar o filho do rei. Verdades estão sendo esclarecidas agora, prestem bem atenção. Mas há um outro grupo que se sente tão indignos de participar da festa do filho do rei, que são os camponeses, que o convite para a festa os deixam surpreendidos e alegres. A festa, então, do filho do rei passou a ser um evento importantíssimo na sua agenda. Não sei se vocês estão conseguindo captar a essência da mensagem. Vamos lá. Sabedoria. Antes da criação do mundo, já se alegrava. Sabedoria. No processo de criação, se alegrava, exultava. Sabedoria. Quando viu a humanidade sendo criada, festa. Fez festa. Aí a sabedoria viu que a humanidade iria se perder. Projeta uma casa. Faz um banquete. E envia o convite a todos. Venham. Porque a humanidade perdida vai viver nas suas ideias loucas, pecaminosas, e não vai ter paz. Então, vão cair na ingenuidade de acharem que detêm o conhecimento do bem e do mal, mas, de fato, só Deus, quem tem o poder para definir e que define verdadeiramente o que é o bem e o que é o mal. Vem então para a casa de festa. Provérbios 9 fala um banquete. E Jesus conta que o reino de Deus é como um banquete para honrar o filho. E muitos aceitam o convite de boa, gostam até, mas na hora da festa não participam da festa. E o reino de Deus, no contexto do reino de Deus, é para aqueles que se sentem indignos. É para aqueles que se comportam como uma criança. Na simplicidade, uma criança. O reino de Deus é para mim e para você se nós nos sentirmos como dependentes e nos sentimos como privilegiados por receber um convite que não era para recebermos. Deus tinha todo o direito de acabar com a humanidade a qualquer momento desde a queda, mas a sua bondade, misericórdia e amor ao seu próprio nome e amor à humanidade, ele definiu construir uma casa que é revelada nos evangelhos, que é a igreja do Senhor. Não um templo físico, mas uma comunidade onde conhece a verdadeira sabedoria que é Cristo, ama a Jesus, convive em comunidade e todo culto é uma festa na presença do Filho para honrar o Filho de Deus que morreu, ressuscitou e reina para todo sempre e é soberano sobre todas as coisas. A festa da casa de Deus é um evento importantíssimo na sua agenda. Aí, os servos trouxeram todos os que encontraram, tanto bons como maus. O salão do banquete se encheu de convidados. Jesus foi criticado por conversar com pecadores. E Jesus disse assim: os sãos não precisam de remédio, mas sim os que estão doentes para serem curados.
na casa de festa de Deus, onde a gente deve ficar na porta com o ingresso já dado por Cristo pela sua morte e ressurreição, torcendo para o dia, vai chegar ainda a big festa do Cordeiro, que fala em Apocalipse, é fruto de expectativa. E você e eu devemos nos comportar então como os camponeses que receberam um convite sem merecer. É isso que o Evangelho está nos ensinando. Aqueles que buscam uma falsa dignidade, eu sou pessoa boa, dão as costas para o banquete do Filho. Sabiam disso? Vocês já perceberam que as pessoas têm mais facilidade para falar o nome de Deus, mas têm dificuldade para falar o nome de Jesus? Já perceberam isso? Conversando com pessoas não cristãs, falar o termo Deus é fácil. Mas quando fala Jesus, mexe. Mexe com o subconsciente, mexe com a consciência, porque Jesus morreu, porque Jesus é o sangue de Deus derramado e em sacrifício, e se a gente precisa crer no Filho de Deus, na obra dele, não nossa. Isso aí tira toda a dignidade humana e nos torna como camponeses que recebem um convite, e o convite para a grande festa é algo esplendoroso, algo maravilhoso. Mas uma outra verdade, para a gente encerrar, é essa. Se você está na casa de festa, não desonre o filho. Outra verdade importante. Como não desonre o filho? No verso 11, quando o rei entrou para recebê-los, os convidados que eram indignos, que não tinham recebido convite, notou que um homem não estava vestido de forma apropriada para o casamento. E perguntou-lhe: amigo, como que você se apresenta sem a roupa de casamento, cara? Tinha um sem o traje apropriado para a roupa de casamento. O homem não teve o que responder, não sabia o que dizer. Aí eu não coloquei, mas diz assim: o rei disse: amarrem este homem, os pés e as mãos, lancem-no fora da escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se refere a quem? Aos que ouvem um convite para honrar o Filho de Deus na casa de festa, mas eles ouvem, mas rejeitam. Eles receberam o convite, até foram simpáticos ao convite do rei. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se refere aos que ouvem e prometem até participar do banquete, mas depois mudam de ideia quando aparecem as questões com o cuidado dessa vida, com os interesses mercantis, com os interesses de riquezas desse mundo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aos que até entram na casa da festa de Deus, porém não honram o Filho, não se vestem de forma apropriada. O que seria vestir de forma apropriada? Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? Até os camponeses mais simples tinham uma roupinha especial para a festa, porque demonstrava uma honra à dignidade do filho do rei. Em Gálatas 3:27 diz assim: todos que foram unidos com Cristo no batismo, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. O que é o termo revestir do grego? Você pega você tem uma roupa ruim e você pega e veste uma roupa nova, que é a identidade de Cristo em você. Oi? É a roupa. A roupa apropriada. A roupa é apropriada, Cristo. Por que roupa? Roupa gera o quê? Identidade. Um dos usos da roupa identifica quem é a pessoa pela roupa.
Por exemplo, você está num grande evento, num jogo de 2 times. Como que você identifica cada torcedor? Pela roupa, pela camisa apropriada. O Evangelho nos chama a retirar a roupa suja e se apresentar. Agora você não comprou roupa, tá? A roupa é Cristo. Você, no sentido de analogia, você veste-se de Cristo. Agora você parece com Cristo. Isso é honrar a Deus, honrar o Filho, na casa de festa. Então a vestimenta é uma alegoria para respeito ao festejado, que é o Filho. Lembre-se que a festa foi para honrar no casamento do Filho. Então, quando você se veste adequadamente, é respeito. A gente, para ir diante de uma autoridade, a gente não dá uma melhoradazinha, né? Agora, é diante de Deus. Esse respeito representa o quê? O que é vestir de Cristo, então? Fé verdadeira. A minha fé, ela é testemunhada pelas obras que eu pratico. Quais são as obras? Não estou falando de dar gorjeta, não. Obras é o que eu faço que me pareço com Cristo. Transparência, uma fé transparente, com obras de arrependimento, com devoção, com humildade, consciente de que há uma unidade com o Filho do Rei. Eu estou na casa de festa do Filho. Eu tenho uma unidade com Ele, porque eu visto a vestimenta que parece e me pareço com Ele. Então, o salão de festa e o Evangelho, o que uma coisa tem a ver com a outra? Jesus nos ensina que todos estão convidados a participar da festa da vida. Provérbios fala que a festa é para ter vida. A casa de festa que a sabedoria construiu lá em Provérbios 9 é para ter vida. Jesus disse: eu vim para trazer vida em abundante no mundo, acrescentando aqui por mim, no mundo louco. A gente mente até para nós mesmos. No mundo que tenta se sobreviver, inclusive mentindo. Mas muitos o rejeitarão por priorizarem outras coisas materiais. Outros serão simpáticos ao convite e até participarão de algumas festas, porém não honrando o Filho de Deus, não se vestindo conforme Cristo. Mas somente os que se sentem indignos entenderão o convite à salvação como um privilégio. Os camponeses. Ou, Jesus também usou, seja como uma criança. Só entra no reino de Deus se você tiver uma mentalidade de criança. Dependência, respeito, reverência, crer, confiar. E aí, no contexto cultural, os camponeses eram as pessoas mais simples, sem sabedoria, sem sustentabilidade, eram dependentes dos senhores das terras, eram humildes sociais e até humilhados socialmente. Aí, 1 Coríntios 1,26, falam que, 1 Coríntios foi escrito para a igreja de Corinto na Grécia, o berço da sabedoria. Diz que muitos eram sábios, ou melhor, poucos de vocês eram sábios, ó Coríntios, ou eram poderosos e ricos quando foram chamados. Mas Deus fez o contrário, Ele não escolheu os mais sábios, os poderosos e ricos. Ele escolheu que o simples para envergonhar os poderosos, os que se acham autossuficientes. Deus escolheu os que precisam de sentir dependentes, que se alegram em depender dele, do que aqueles que dependem de si mesmo. Vai subir um foguete. SpaceX. Aí o texto diz: ninguém se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor.
iniciativa a partir de Deus para participar da casa de festa. E Jesus se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Então, vamos lá. Concluindo, a sabedoria de Deus faz festa desde o princípio de tudo. A sabedoria de Deus se alegrou muito com a criação da humanidade, Provérbios 8. A sabedoria de Deus amou tanto a humanidade que decidiu protegê-la numa casa, que nas Escrituras vai revelando no Evangelho que é a igreja, a casa de Deus vivo. Não é casa qualquer, é casa de festa. A casa de Deus, a igreja, é casa de alegria. Foi construída sobre pilares do conhecimento verdadeiro, o Evangelho. Nós somos a casa de festa de Deus. Deus é um Deus festeiro. Inclusive, lembrando da pergunta de ontem, domingo, onde foi o primeiro milagre de Jesus? Tinha uma pergunta assim, não tinha? Qual era a cidade, né? Mas qual era o evento, então, do primeiro milagre de Jesus? Quem se lembra? Casamento. Festa de casamento que durava vários dias. Jesus gostava de festa. Deus é um festeiro. Gostava de festa. Jesus gostava. E Deus promete Era alegria. criticado por isso. Hã? Era criticado. E era criticado por gostar de festa. Ele era chamado de comelão, tá? Nosso Senhor foi chamado de comelão e beberrão de vinho, tá? Deus é um Deus festeiro, promete alegria e vida para os que aceitarem o seu convite. Mas existe uma outra casa. Qual casa que você vai entrar? Existe a casa da insensatez. O que é insensatez? É rejeitar o conhecimento de Deus. A mulher chamada insensatez é atrevida, Provérbios 9:13. É ignorante, nem se dá conta disso. Senta-se à porta da sua casa. Olha só, sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam pelo caminho ocupados com seus próprios assuntos. Passam pelo caminho ocupados com seus próprios assuntos. Venham à minha casa todos os ingênuos. E diz o texto logo depois. A água roubada é mais refrescante e pão comido às escondidas é mais saboroso. Ou seja, existe insensatez, a casa da insensatez. Eu e você estaremos ou numa casa ou numa outra de festa. Ou na casa de festa de Deus, ou na casa da insensatez, que rejeita o conhecimento de Deus. Não é possível eu e você participarmos das duas. Ou é uma ou é outra. Aí eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 11, 27 a 31. Quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Lembre-se do homem que estava sem a roupa adequada na casa de festa. Pois se come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento sobre si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes, alguns até morrem. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mateus 22, a parábola disse que havia alguém na festa, indignamente, porque não honrava o filho. Em qual casa nós estamos? Se porventura o Evangelho, o Espírito falou com você alguma coisa que precisa ser aperfeiçoada, trabalhada, sobre o convite a participar da festa do filho, honrar o filho, sobre a roupa que possa não estar sendo revestido do filho. O texto diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É hora da gente refletir. Existe uma casa de alegria, uma casa de festa. Existem os simpatizantes dessa casa de festa, mas o Evangelho chama cada um de nós ao compromisso em honrar o Filho de Deus. É muito sério. A casa de Deus, a casa da festa, da sabedoria, que é a igreja de Deus, nós devemos estar vestidos adequadamente. E a percepção daquele que não estava vestido adequadamente é um insulto aos religiosos conservadores, sabia? É um insulto aos religiosos conservadores,
que acham que são acolhidos por Deus por fazerem coisas boas e praticar a lei. Mas também é um insulto aos religiosos, progressistas, inclusivos, que a casa de Deus tem que estar revestida de Cristo, do caráter de Cristo, porque uma hora vai ter que se apresentar diante do dono da festa, que é o Rei, o Pai Nosso Celestial. Então, o texto diz que quando o rei chegou para aquele que não estava vestido adequadamente, ele não sabia o que falar. Nós estamos num momento de graça, onde há possibilidade de arrependimento, de mudança de vida, de nos revestirmos de Cristo, de entendermos que a igreja é um privilégio, o culto é uma festa, o convite está estendido a todos, mas muitos vão rejeitar porque estão com outras prioridades nesse mundo, e que se nós recebemos o convite e a gente não deve se achar os bambambãs do pedaço, a gente deve se comportar com humildade, porque receber o convite é um privilégio que a gente recebe. Aí uma pergunta retórica, né? O que tem a ver o Big Dara com a religiosidade de aparência? O que tem a ver? Quem mataria essa charada aí? A resposta é: ninguém consegue mentir para Deus. Se não consegue mentir para o Big Dara, ainda mais para Deus. Ninguém consegue mentir. Porém, os religiosos, Mateus 22,15, quando viram Jesus contar essa parábola, eles começaram a tramar um motivo para prender Jesus. E ponto final. Você está em qual casa? Não se ofenda não, porque eu fui ensinado pelo Timothy Keller, o falecido Timothy Keller, todo mundo conheceu, uma referência de mestre do Evangelho. Na plantação de uma igreja você deve pregar como se tivessem sempre pessoas não cristãs. Você deve pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho sempre. Pode estar todo mundo 100%, pode ser composta por 100% de membros, mas pregue o Evangelho para a salvação de pessoas. É isso que eu aprendi com um grande mestre, Timothy Keller. Ou você está na casa da grande festa, ou eu e você estamos na casa da insensatez, que senta-se à porta da sua casa e chama ingênuos para o seu caminho. Só há duas casas pelo Evangelho. A casa de festa é o convite para simples, para os camponeses, os humildes, os que reconhecem a dependência de Deus, os que vão abrir mão de prioridades desse mundo e vão parar de ficar no mundo frenético, no frenesi de conquistas, crescimentos ou o encanto do pecado, e vão atender o convite de Jesus e vão se unir a um corpo e participarão da grande festa. Todo culto tem que ser uma grande festa, porque nós recebemos um convite gratuito pela graça. Você tem valorizado esse convite? Se o rei agora se apresentasse, vamos supor que você fosse chamado para prestar conta da grande festa que você está, você estaria revestido de Cristo? Curva sua cabeça nesse momento, vamos orar. Primeiramente, agradeça a Deus agora, porque Deus é um Deus alegre, Deus é um Deus festeiro. Deus não é o carrancudo que a falsa religião ensina. Agradeça a Deus porque Deus sorri para você quando você estende as mãos como um filho e pede socorro a Ele e chama de Pai e confia nele como um Pai. Agradeça a Deus por isso. Agradeça que a criação do qual você faz parte e eu faço, na criação a sabedoria de Deus exultou, ela fez festa.
E você tem todos os recursos para viver nesse mundo, na loucura que esse mundo é, porque tem uma casa preparada, a casa de festas de Deus. O que tem a ver casa de festa com o Evangelho? Nós somos chamados para estar dentro de uma casa de festa de Deus. O Evangelho é uma festa, o culto é uma festa, falar sobre Deus é uma festa, orar num sentimento de festa, de alegria e que traz vida. Você na casa de festa, você tem tido vida? Como é que está aí a sua vida espiritual, a sua vida emocional? Você tem obtido vida com abundância, vida de dependência em Deus, vida de confiança? Você tem demonstrado na sua prática diária alegria pelo convite que você recebeu de Deus, da salvação para estar dentro da casa? Ou você está frequentando a casa da insensatez? A insensatez pega os ingênuos que acreditam nas mentiras desse mundo e os aprisionam no pecado. Peça perdão se for necessário, e o texto bíblico diz de Gálatas 3 que precisamos nos revestir de Cristo, unidos com Ele pelo batismo. Se você ainda não teve a oportunidade de se batizar, nós vamos em breve criar uma data para fazer um mini treinamento para os batizandos que se desejarem, porque daí, eu como pastor, eu cumpro uma ordenança de orientar, a igreja cumpre uma ordenança de batizar, e a união com Cristo parte de um mandamento, de uma ordenança, que é a ceia do Senhor e o batismo nas águas. Ora ao Senhor, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor perdão pelos seus pecados, mas também agradeça a oportunidade de ser convidado pelo Rei do Universo a honrar o Filho na casa de festa de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua beleza, pela tua dignidade, pelo teu poder, pela festa que é o Evangelho. Obrigado, Senhor, por nos mostrar com clareza que o Senhor é um Deus festeiro, que o Senhor é bom, misericordioso, e o convite está estendido a todos. Mas mesmo se houver rejeição, Senhor, o Senhor sempre será glorificado, porque os pequeninos, aqueles que foram surpreendidos pela graça, porque sabiam que não eram dignos, Senhor, se alegram de participar da grande festa na casa de Deus. Obrigado por isso.